Irmãos, boa noite. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa quarta-feira no seguinte tema: a importância do culto de oração. E para isso, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Nos diz assim a palavra de Deus: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos momentos que podemos estar na Tua presença, te adorando, te louvando. E te agradecemos agora, Senhor Deus, pela Sua palavra, que ela, Senhor Deus, venha de encontro, Deus, ao nosso coração, às nossas necessidades. Abençoa os seus filhos nesse momento. É o que eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Nós podemos observar nesse texto, nesse versículo, o primeiro registro a respeito do culto de oração. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva, depois que o seu filho Caim matou Abel. Vejam, uma desgraça na família que eles tiveram que superar com Deus. O nome Sete significa colocar, definido. Logo nós fomos colocados, definidos para adorar a Deus. Enos foi o filho de Sete. E o nome Enos significa ser humano. Todo ser humano precisa de Deus. Um coração sem Deus é uma alma vazia. Depois do nascimento de Enos, ficou registrado a realização dos cultos de oração naquele lugar. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26, parte B. Invocar significa cultuar. É chamar Deus para adorá-lo. É suplicar. É pedir, é clamar, é interceder. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus, quando ele vai ensinar a respeito da oração, ele fala sobre as partes da oração, que é adoração, pedir, interceder e confessar. Há todos esses elementos na oração, que são importantes para aqueles que adoram a Deus, que se colocam diante de Deus para falar com Ele. Observamos que Sete e a sua família conseguiram superar os desafios da vida. Todos eles também tiveram os seus desafios. Quem não os tem? Mas eles, com Deus, cultuando a Deus, realizando culto de oração ao Senhor, puderam superar todas as dificuldades. Embora tivesse a cada dia os seus desafios, como nós temos também a cada dia os nossos desafios diários. Mas eles, prestando culto de oração ao Senhor, foram abençoados. Eles e toda a família viveram dias de prosperidade, puderam criar os seus filhos, ver os seus netos crescerem, puderam ainda deixar um legado de prosperidade espiritual para os seus. Gênesis capítulo 5, versículos de 6 a 11. Nós também temos os nossos desafios, e há tantas coisas para nos tirar
do foco do culto de oração, para podermos colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades, até os momentos de adversidade. Encontramos obstáculos, encontramos dificuldades e muitas vezes nós saímos do foco, porque tantas coisas vêm de encontro à nossa vida para nos tirar do foco da oração. Mas eu acredito que cada um de nós tem lutado e tem vencido para se colocar na presença de Deus e colocar o nosso culto diário, nosso culto de oração diante de Deus. E por isso nós temos também vencido os desafios do dia a dia. É importante entender que o culto de oração é para adorar Deus e com Ele encontrar as saídas para resolver os problemas da vida. É claro que nem tudo vai ser resolvido imediatamente. Deus tem o seu tempo, Deus sabe o tempo certo para tudo. Eu conheço pessoas que não se colocam diante de Deus para cultuá-lo em oração. E diante dos desafios do dia a dia, diante do acordar pela manhã, colocam-se diante de tantas outras coisas, menos diante de Deus para cultuá-lo em oração. E eu tenho pessoas que eu conheço que estão perto de mim, são vizinhos, pessoas no trabalho, na faculdade, que ao acordar pela manhã, elas, ao invés de se colocar na presença de Deus para adorá-lo, elas buscam a consulta a búzios, a cartas, a horóscopo. Se o horóscopo dizer para elas que o dia vai ser abençoado, que vai correr tudo bem naquele dia, que elas vão conseguir realizar grandes negócios, que haverá paz no amor, que haverá sucesso nos negócios, elas saem de casa. Fora isso, se for ao contrário, elas não saem de casa. Mas aqueles que se colocam diante de Deus, que cultuam a Deus em oração, assim como fazia Sete e Enos e a sua família, são pessoas que saem de casa pela manhã ou a qualquer horário, apesar das adversidades. Saem e se tudo correr bem, glórias a Deus. Se não correr, glórias a Deus também. E assim elas se conduzem diariamente numa vida diante de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. O verdadeiro crente que presta cultos a Deus de oração sai de casa todos os dias. E se algo der errado, não desiste, porque sabe que não está sozinho. O Senhor está com ele. Se cometer algum erro, não fica caído, porque o Senhor o levanta. Se encontrar obstáculos e barreiras pelo caminho, não vai ficar paralisado, porque o Senhor o enche de determinação, de força e coragem para ultrapassar os obstáculos e as barreiras. E assim
que se conduz o cristão que cultua a Deus em oração, que presta o seu culto de oração a Deus. E fazendo assim, esse cristão, ele caminha superando as adversidades, as limitações, as dificuldades que se apresentam diante de todos nós. Todos nós encontramos momentos difíceis. E aquele que se coloca diante de Deus em oração, olha o que Deus realiza na vida do cristão, do crente. É no culto de oração que encontramos Deus e o adoramos. É no culto de oração que confessamos os nossos pecados a Deus, que pedimos a Deus para que nos perdoe os pecados. É no culto de oração que clamamos por misericórdia. É no culto de oração que pedimos forças a Deus para viver. É no culto de oração que encontramos paz, alegria e esperança. É no culto de oração que encontramos longevidade. Não somente para viver muito tempo, muitos anos, mas para poder criar os filhos, ver os filhos crescer, conviver uma vida de alegria, felicidade com a esposa durante muitos anos, poder conviver com os amigos, com os parentes, também poder colocar diante de Deus tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que nós queremos que Deus esteja conosco, que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos, que cada um de nós possa encontrar esse tempo, um tempo precioso nas mãos de Deus, glorificando o seu nome, realizando a sua obra, fazendo trabalhos missionários, tempo para fazer coisas que nós gostamos. Como é maravilhoso nós percebermos essa longevidade que Deus nos dá em poder fazer as coisas que nós gostamos, ter tempo para fazer as coisas que nós gostamos. E ainda saber que Deus vai nos permitir realizar os sonhos que nós temos diante dele. Os sonhos que não são só nossos, mas estão no centro da vontade de Deus. Aqueles que se colocam diante de Deus para realizar o culto de oração têm podido caminhar apesar das circunstâncias, podido caminhar e presenciar tantas coisas boas na presença de Deus. E aí nós podemos concluir dizendo que 7 anos passaram a viver uma nova vida quando invocaram o nome do Senhor. 7 anos puderam viver o novo do Senhor. O culto de oração é importante para adorar a Deus e falar com Deus e colocar diante dele os nossos problemas e assim encontrar as saídas para resolver os problemas da vida. E se não encontrarmos essas saídas para resolver os problemas da vida, que ora se apresentam, vem de encontro à vida de cada um. Cada um tem a sua história de vida. Cada um tem os seus sonhos, tem colocado diante de Deus
as suas limitações, os seus anseios no sentido positivo, mas enquanto essa resposta não chega, enquanto os problemas da vida não são resolvidos, Deus ele nos anima a prosseguir. Deus nos consola, Deus nos conforta. Por isso que é bom estar diante de Deus, realizando o culto de oração. Porque só assim nós veremos as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de nós. Veremos os milagres. Veremos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida de bom. Podemos ver o que Deus está fazendo com a nossa vida de bom e nós podemos caminhar em paz, com alegria e sabendo que Deus está nos fortalecendo em cada momento, em cada hora, e assim nós vamos caminhando, sendo vencedores, vitoriosos, com tudo aquilo que Deus tem colocado para o nosso crescimento, nosso fortalecimento, nosso crescimento espiritual, para um dia nós nos encontrarmos com Ele no reino dos céus. Que Deus nos abençoe nessa noite e que possamos exercitar cada vez mais, praticar cada vez mais o culto de oração, seja no templo, seja na nossa casa, no nosso trabalho ou em outro lugar, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração e que você sinta cada vez mais o prazer, o desejo de estar na presença do Senhor, invocando o seu nome, o chamando para estar adorando o seu nome, para estar na presença dele, aprendendo com ele, se instruindo cada vez mais com ele, ouvindo o que ele tem para a sua vida. E que você também, nesse culto de oração, você possa também colocar os seus pedidos, você possa clamar intercedendo, você possa suplicar ao Senhor. E assim, a sua vida será cada vez mais uma vida que glorifica a Deus. E tenho certeza que você deixará um legado de prosperidade espiritual para todos aqueles que estão ao seu redor. É o que eu coloco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.